Graça e paz, irmãos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, os meus irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam pela primeira vez. É uma honra receber vocês aqui na nossa igreja, e assim como os irmãos que nos acompanham também nas redes sociais. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para Deus falar conosco depois desse período de louvor tão maravilhoso. Amém? Está feliz nessa manhã gelada, né? Hoje, um dia um pouco mais frio, um dia um pouco mais gelado, mas vamos pedir a bênção de Deus agora para que Ele fale conosco, para que Ele ministre aos nossos corações e transmita uma palavra da parte dEle a cada um de nós. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? O Senhor já está te abençoando aí? Já sentiu a presença do Senhor por meio dos louvores? Como é maravilhoso louvarmos, não é, amados? Um período de louvor é um período de abrir o nosso coração, é um período de uma pseudo-oração por meio da música, é um período de quebrantamento, mas, sobretudo, a gente já sente o Senhor passeando entre nós, amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse privilégio que é esse instante de estarmos reunidos em Teu nome. E agora, Senhor, queremos Te pedir, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra a Tua palavra ao nosso coração. Nos ensina, Pai, e abençoa a Tua igreja, cada família, cada lar, cada irmão aqui presente, cada irmão que acompanha conosco nas redes sociais, aonde esse culto chegar, que a Tua bênção estejam com todos nós, porque sem Ti nós nada somos, nada fazemos, nada realizamos. Declaramos, ó Deus, que Tu és o nosso tudo e que Tu és a razão da nossa vida e ao mesmo tempo dependemos de Ti. E Te agradecemos, meu Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos deu. Ó Deus, agora ajuda-nos, Deus, a fazermos com que tenhamos um momento de muita atenção, de muita devoção, e que assim, Pai, possamos continuar Te servindo, crescendo, dedicando o nosso melhor amor, a nossa melhor devoção, a nossa melhor fé, porque dessa forma queremos continuar vendo o Senhor agir entre nós, mas também queremos agir para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. E assim expandir o Teu governo na terra. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia do nosso país e desse mundo. É assim que eu oro, Pai, e Te agradeço e peço, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Na semana passada falei sobre um poema e uma profecia da parte do Senhor. E quero hoje ler aqui com os irmãos o Salmo 18, o versículo 30, para a gente iniciar esse período. Salmo 18, versículo de número 30. E depois quero ler todo o Salmo com os meus irmãos, para a gente poder estar meditando sobre esse tema tão maravilhoso. Salmo 18, texto lindíssimo da parte do Senhor. Aqui nós vemos que o salmista ele faz uma declaração magnífica, no versículo 30. E eu quero hoje trabalhar aqui em cima desse salmo e discorrer com vocês sobre o seguinte tema: a palavra do Senhor é comprovadamente provada. A palavra do Senhor, ela é comprovadamente provada. Então eu quero ler com os meus irmãos versículo de número 30,
diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Obrigado, irmã. Comprovadamente verdadeira. E eu sei que, num primeiro momento, ao ler esse texto, parece que é mais um texto poético, mas eu gostaria de te levar hoje à vida de Davi, a refletir por que Davi escreveu o que ele escreveu. Por que ele escreveu esse versículo e assim como todo esse salmo. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Ele está falando que Deus para ele o conduzia a um caminho perfeito. Mas Davi não era perfeito. Davi era falho. Nós conhecemos a história dele. Mas de uma forma ou de outra, ele não vivia o tempo todo nas falhas. Davi, ele de fato aprendeu a amar a Deus. Ele amava a Deus. Como o Reis, na quarta-feira, pregou lindamente, que precisamos amar a Deus. Precisamos amar a Deus. Simplesmente amá-lo. Mas fica uma pergunta. Que Deus? Que Deus? Para nós essa resposta é bem simples, o nosso Deus. Mas quando falamos amar a Deus, abre-se um leque muito grande, porque cada um vê Deus de uma forma. Não é assim? Que Deus? Será que dentro da igreja existem irmãos que têm dúvidas sobre isso? É bem provável. É bem provável. Que Deus precisamos amar? O Deus que segue cada pessoa, cabeça de cada um, cada religião? Porque quando pensamos sobre isso, estudamos um pouco sobre isso, cada religião tem a sua ideia de Deus. Para alguns, Deus criou tudo e deixou o ser humano viver a sua vida. E abandonou. É mais ou menos como a ideia de um relojoeiro. Ele cria um relógio perfeito e diga, relógio, funcione por si só. Essa é uma ideia de Deus para muitos, inclusive na filosofia. Para outros, Deus está em todas as coisas. Deus está nos animais, Deus está nos astros, Deus está nas plantas, Deus está na terra, naquilo que é vivo, naquilo que é morto. Que Deus que precisamos amar? Que Deus? Davi e a Bíblia vai responder que Deus é esse. É o Deus que se revela por meio de um povo, ou seja, por meio de Abraão. É o Deus que se revela por meio da sua palavra. Aleluias! Parece simples essa construção, mas aqui muda tudo, meus irmãos, muda tudo. Quando eu acredito em Deus, no Deus que se revela por meio dessa palavra, todas as coisas mudam. Por quê? Porque acreditamos que Ele se revelou para um homem, que Ele se revelou para um povo, e esse povo, como chamava o pastor Enéas Tonini, é um povo abençoado, é uma terra santa. Eu sei que muitos de nós temos alguns preconceitos contra os judeus, porque muitos pensam assim, mas por que Deus se revelaria a um povo? E por que os judeus é esse povo predileto? Talvez você já pensou sobre isso. Mas é um povo imperfeito, é um povo ganancioso, é um povo que tem as suas virtudes, mas é um povo que na história dele também tem tantos erros, a história desse povo. E é verdade. Quando avaliamos esse povo, a gente vê que é um povo imperfeito como cada um de nós. Até aquela ideia de que quem nasce judeu já vai para o céu é uma ideia totalmente errada.
Porque o judeu também tem que aceitar a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador e tem que viver segundo a revelação de Deus para eles. E quando a gente vê a história desse povo, é uma história muito regada também de erros. Só para você ter uma ideia e eliminar qualquer tensão. Os líderes judaicos mataram Jesus, tá bom? É simples assim. Os representantes dos judeus mandaram crucificar Jesus juntamente com os romanos. Mas só foram eles? Claro que não. Todos nós, impotencialmente, quando pecamos, estamos crucificando Jesus. Estamos matando Jesus. E na história do povo judeu, a gente vê que entre eles mesmo eles guerreavam, tribo com outra tribo, entre eles reino dividido, ou seja, era um povo imperfeito. Mas foi por meio desse povo, daquela geografia, daquela nação, que Deus se revelou, que Deus se mostrou. Deus separa primeiro Abraão, faz dele o pai de muitas nações, dá uma terra, e ali começa toda essa revelação. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E aí chega Jesus, o grande Messias e o grande Salvador, que foi rejeitado por muitos naqueles dias. Deus levanta os apóstolos, continua revelando a sua vontade, o seu desejo, as suas diretrizes, fecha a revelação, e é esse livro pelo qual estamos segurando, que chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então, precisamos amar a Deus. Que Deus? O Deus que se revela para nós por meio da sua palavra. Aleluias. Eu me lembro que nos meus dias de seminário, meus professores ensinavam dizendo que o diabo ele tenta nos tirar de duas coisas. Primeiro, de Deus, do conhecimento do Deus eterno que cria todas as coisas. E segundo lugar, quando ele não consegue neutralizar a revelação de Deus sobre nós, quando o diabo não consegue nos distrair ou nos tirar do caminho sobre a necessidade de buscar a salvação em Deus, a segunda maior coisa que ele faz é nos tentar tirar da palavra. E aqui nascem todas as heresias, nascem todas as seitas, nascem todas as religiões, porque na hora que eu consigo ser alterado na minha mente sobre quem é Deus, se o diabo não consegue vencer esse pleito, o segundo maior desafio dele para nós é tentar nos tirar da palavra, tentar nos arrancar da palavra. Porque quando a gente sai da palavra, aí nós seguiremos a Deus segundo a nossa cabeça, segundo o nosso jeito. Podem ver, sejamos honestos, meus irmãos, as pessoas não seguem a Deus do seu jeito? Do seu jeito. Eu me lembro que um dia eu estava em casa, recebi uma ligação e a pessoa me convidava para pregar na igreja dele. E era uma igreja e ele disse assim, o senhor revela? E aí eu disse, como? Não estou entendendo. Não, é porque quero saber se o senhor revela. Eu revelo? Me explica melhor. Aí eu caí a ficha. Ah, você está dizendo que o senhor tem o dom de profecia, de revelação? Ah, me desculpa, meu irmão, eu tenho o dom do ensino da palavra. Se você está procurando um profeta para ir num culto, para revelar aquilo que as pessoas querem ouvir, não, pode chamar outro. Eu revelo na palavra, ou seja, não é que eu revelo na palavra, eu expliquei para ele dessa forma, para ver se ele entendia. Falei, a minha mensagem vai ser na palavra, porque meu compromisso é com a palavra. Não duvido do dom de revelação, não, mas percebam. O que é Deus para muitas pessoas? O que é Deus para muitas pessoas? Se Ele falou comigo, se Ele me revelou algo, com quem eu vou casar, que dia que eu vou morrer, que dia que eu vou mudar de emprego, que bênção. As pessoas estão procurando esse Deus. Vem cá, meus irmãos. Isso é importante? Mas não é tudo. Deus pode falar com você e comigo? Pode. Deus pode se revelar a você num sonho? Pode. Deus pode usar uma pessoa para te dar uma profecia? Pode. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas será que é menos importante essa palavra para nos conduzir? Será? Percebam, irmãos, as pessoas estão buscando profetas, buscando profecias, buscando revelações, buscando prognósticos. Mas eu pergunto, será que elas estão buscando a palavra? Na grande maioria das vezes, não.
Porque muitas vezes elas leem um texto da palavra e dizem, tá bom. Mas o que disse o profeta? O que disse o pastor? O que importa é a boca da pessoa e não a palavra. Meus irmãos, que Deus nessa manhã, em nome de Jesus, mude essa perspectiva, em nome de Jesus, amém? Porque se Deus deixou um texto sagrado, que Ele levantou profetas, apóstolos, homens de Deus, uma história, só para você conhecer um pouquinho dessa história, a Bíblia que você segura nas mãos, a Bíblia que você segura nas mãos, do começo da escrita de Moisés, até o final do livro de Apocalipse, escrito por João, demorou por volta de 1500 anos, para ser composto, para ser fechado. Pense nisso por um instante. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e logo ali na sequência Deus disse para Moisés, Moisés, escreve, a partir de agora, e diga ao meu povo. E aí Moisés começa a escrever inclusive o quê? Ele começa a escrever a história de Abraão, começa a escrever a história da criação, o Éden, depois vem e escreve toda a história antes do dilúvio, vem e escreve sobre o dilúvio, e por último ele escreve a respeito de Abraão. Abraão, a data de Abraão é no ano 2000 antes de Cristo. E Deus se revelou a Abraão de forma oral. Deus falou com Abraão, Deus ensinou a Abraão. E Abraão passou para os seus filhos, e assim os patriarcas iam passando de um para o outro por meio da tradição oral. Era a palavra de Deus sendo revelada, mas não tinha livro. E aí, depois de 500 anos depois de Abraão, o povo está lá no Egito, e agora Deus levanta Moisés para libertar o povo, Deus liberta o povo, e lá no deserto Deus se revela no Sinai a Moisés e diz, escreve Moisés, e ele começa agora a revelação escrita. Essa revelação escrita começa no ano aproximadamente de 1500 antes de Cristo. Ela vem até por volta do ano 400 antes de Cristo, dá uma pausa. Depois vem a história de Jesus, Deus levanta os apóstolos e os discípulos, eles começam a continuar escrevendo essa revelação até por volta do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, mais de 1500 anos, meus irmãos, você segura o livro santo de Deus nas mãos. Isso é maravilhoso. Eu te pergunto, que autor que dura 100 anos para escrever um texto? Será que existe uma pessoa que vive mais de 100 anos? Mais de 200 anos, aqui seguramos nas mãos um livro sagrado que Deus, paulatinamente, por meio da sua revelação progressiva, foi se mostrando ao seu povo. Que povo? O povo descendente de Abraão, que está ali em Israel. E Deus mostra a sua glória e manifesta a sua glória, envia o seu Filho, nosso Salvador, que é Deus que vira homem para nos salvar, para nos libertar. Ele morre na cruz, cumpre tudo e fecha a revelação, e aqui seguramos a palavra de Deus. Aleluias. Irmãos, essa percepção é maravilhosa. Você segura na sua mão um livro praticamente milenar, e Deus ao longo de toda a história sempre preservou esse livro, em qualquer cultura, em qualquer geração. E eu te pergunto, você acha que o diabo não tentou se levantar? Você acha que o diabo não tentou alterar? Essa é a história da nossa vida, mas Deus, em meio a tudo, sempre foi o vencedor. Amém, meus irmãos? Estou falando sobre isso, irmãos, porque Davi aqui, ao fazer essa declaração, e o meu título é, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, é comprovadamente provada, é comprovadamente verdadeira, é porque aqui Davi, como eu preguei semana passada, ele vivia tendo vitórias. E por que ele tinha vitórias? O que fazia Davi ser tão vencedor? O que fazia Davi ser essa pessoa tão extraordinária? É porque aqui esse versículo 30 e o 31, vamos ler novamente. Olha só como ele enxerga Deus. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? 32. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis, como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Aqui Davi está declarando, olha, eu vejo Deus na minha vida. Que Deus? Esse Deus que se revelou por meio desse povo, por meio dessa palavra. Eu gostaria de pensar hoje aqui com vocês, e quero até ler esse salmo novamente, porque na realidade, irmãos, quando a gente fala, eu quero ser um vencedor, eu quero conquistar as coisas, isso é um desejo legítimo de todos. Precisamos ter um pensamento positivo da vida. Precisamos pensar em progredir, em crescer, em expandir. Pense assim, irmãos, que cada um de nós somos como uma árvore frutífera. Temos que frutificar. Não por obrigação, mas porque é a nossa essência. É a nossa essência. E quando eu penso em frutificar, eu penso em prosperar. É normal prosperar. É normal expandir. É normal crescer. Seria anormal não viver assim. Lembram da parábola da figueira? Que Jesus estava com fome e foi até uma figueira, onde estava com muitas folhas. Eu não sei se você conhece a figueira, mas a figueira, quando depois que ela dá o seu fruto, ela perde, você colhe o fruto, e logo depois ela perde todas as folhas. E ela fica um pé praticamente pé feio, todo sem folha nenhuma e sem fruto nenhum. E a impressão que dá é que morreu. Por quê? Porque fala assim, nossa, que árvore esquisita. Depois as folhas voltam a nascer. E aí ela vai crescendo paulatinamente. E de repente começa a nascer uns brotinhos pequenininhos, que já ali é a flor do figo. E aí aquela flor amadurece e vira o próprio figo. E quando você chega, então, na época da colheita dos figos, é a época em que aquele pé, as folhas estão bem grandes, bem vistosas, mas também tem ali figos maduros. Por isso que Jesus, ao ir àquela figueira estéril, se assustou. Por quê? Porque é antinatural. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, que daremos o fruto no tempo certo. Aleluias. Ter essa perspectiva de vida é normal. Podem ver que uma pessoa que começa a ter depressão, ou estar deprimido, com muitos problemas, ela perde a vontade de viver. Ela perde a vontade de sonhar. Ela perde a vontade de querer continuar lutando. Por quê? Porque ela está passando por algum problema. Não é normal. É um problema emocional, precisa ser cuidado, precisa ser cuidada. Então, Davi aqui, ele vivia essa vida o tempo todo, mas o que o alimentava, o que o nutria, o que fazia com que a cada período da sua vida, nas coisas simples e grandes, nas perseguições e nas fugas, ele tinha vigor, ele tinha energia. Em primeiro lugar, era o amor que ele tinha por Deus. Que Deus? O Deus que se revelava a ele por meio da palavra, por meio do seu povo. Amados, quando a gente começa a olhar a vida de Davi, ele tinha esse amor à palavra sobre tudo. Ele era alguém que conhecia a palavra, que amava a palavra, que guardava a palavra, que tentava viver de acordo com a palavra. Ó, meus irmãos, o povo de Deus é o povo da palavra. Você é o povo da palavra. Eu me lembro que eu lia um puritano, e aquele puritano dizia, eu sou alguém que tenho a Bíblia na minha cabeceira, dando a ideia de que a Bíblia é a primeira coisa e a última coisa, e a mais importante para a minha vida. E outros puritanos diziam que o povo de Deus é o povo de um livro só.
Como assim o povo de um livro só? Só lê esse livro? Não, é porque você só dá prioridade para esse livro. Esse livro está acima de todos os livros. Não é que a gente vai desconsiderar a educação, a cultura, a ciência, não é isso. Mas quando deparamos esse livro com todos os outros, ele está lá em cima para a glória de Deus. Davi amava Deus. Que Deus? O Deus que tinha se revelado ao seu povo. Mas ele não se vangloriava de ser um judeu. Ele queria seguir as instruções desse Deus de acordo com essa palavra. Amém? E agora, meus irmãos, eu quero ler com vocês versículo a versículo e quero fazer aqui um apanhado, porque esse texto ele é simplesmente maravilhoso e a gente vai fazer aqui aquilo que na antiguidade a gente chamava de homilia. O que era uma homilia, meus irmãos? Uma homilia era uma leitura bíblica. Uma leitura do começo ao fim. Então a gente vai ler agora esse texto e vamos ver nessa poesia como Davi, se relacionava com Deus. Antes da leitura aqui, deixa eu olhar olhos de vocês nos meus olhos. Meus irmãos, Deus quer se relacionar conosco. A vida com Deus é uma vida de relacionamento de primeira mão. Se nós perdermos o relacionamento com Deus, nós perdemos tudo. A vida na comunidade da fé, na igreja, ela é importantíssima. Porque como ensina Eugene Peterson, ele fazendo uma pergunta aos pastores, qual é a oração mais importante? A oração na igreja ou a oração do quarto? Geralmente respondemos que é a oração do quarto, não é? Geralmente. Porque entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Deus, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Jesus ensinou isso. Mas Jesus só orava no quarto? Não. Ele orava no quarto, com os irmãos, no templo, na sinagoga. E aí, quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, 2 Crônicas, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. O texto diz que se nós orássemos em direção ao templo, naqueles dias era o templo porque era a casa de Deus, hoje nós não nos dirigimos mais ao templo, porque o grande templo de Deus ressuscitou ao terceiro dia, o nome dele é Jesus. Por isso que hoje nós, quando vamos a Jesus, nós vamos ao grande templo de Deus, aleluias. Entramos, como diz Hebreus, no Santos dos Santos, ou seja, o acesso foi aberto na cruz do Calvário, lá, aleluias. Ou seja, Davi, e como eu dizia, ele tinha essa clareza, mas voltando para Eugene Peterson, quando eu disse sobre a oração. E por que oramos na igreja? Porque as orações da igreja nos ensinam a orar correto. Sejamos honestos, irmãos. Quantas vezes na vida aprendemos a orar errado? Orar para santos, orar para nós mesmos, orar para ídolos, fazermos tantas coisas erradas, não era assim? Então, quando oramos coletivamente, somos ensinados na palavra a orar corretamente, na igreja e fora da igreja. Amém? Então, irmãos, voltando ao que eu tinha falado para vocês quando eu chamei vocês a olharem nos meus olhos. Deus deseja ter conosco um relacionamento de primeiro grau. Ou seja, se nós perdermos isso, perdemos tudo. E por que nos reunimos então com a igreja? Porque aqui diz o Senhor que Ele abençoaria muito mais as nossas vidas, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, o qual é derramado sobre a cabeça, que desce para as barbas e a gola da veste de Arão. E o Salmo 133 conclui dizendo que ali, aonde? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, aonde? Na congregação, na comunhão dos santos. Quando a gente está em comunhão, há uma bênção. Podem ver que o nome igreja é congregação, o nome igreja é ajuntamento. É o que? Ajuntamento de quem? Dos santos. É por isso que nós nos reunimos. A vida pessoal é uma asa, mas a vida na irmandade é a outra asa. Por isso que a gente não vive sem a igreja, a gente não vive sem o povo de Deus, mas também, ao mesmo tempo, nós nutrimos tudo isso aonde? No nosso particular, no nosso dia a dia. Ou seja,
Deus quer ter um relacionamento de primeira mão com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Antes de lermos o texto, eu quero apenas aplicar aqui, antes da leitura do texto. Qual foi a última vez, durante esses dias, que Deus queimou o teu coração? Qual foi a última vez que por meio de uma oração, por meio de uma leitura, por meio de um louvor, você se sentiu envolvido e abraçado por Deus? Talvez alguns irmãos estão dizendo, foi hoje de manhã, pastor, quando eu saí de casa. Já senti a presença de Deus, aleluia. Foi aqui enquanto estávamos no ensaio, mas o Senhor já estava aqui entre nós, aleluias. Talvez você diga, foi nessa semana, pastor, porque eu gastei um tempo ali buscando a presença do Senhor e o fogo santo de Deus me queimou e a presença dele me invadiu. Eu senti um toque dele, eu não sei o que ele disse, mas eu sei que ele estava do meu lado, aleluias. Talvez você diga, não, pastor, já tem um tempo, tem aí um mês. Ou talvez você está dizendo, pastor, faz tanto tempo que eu nem lembro quando foi a última vez. Então, meu irmão, guarde isso no seu coração. Nós estaremos lendo agora uma poesia de alguém que vivia sentindo a presença de Deus com ele. É maravilhoso. Davi é essa pessoa que tinha fome de Deus, que tinha sede de Deus, que muitas vezes quando pastoreava uma ovelha, via ali o cuidado de Deus com ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa poesia de Davi nasce possivelmente antes de tudo, antes dele ser rei, antes dele ser soldado, ali enquanto ele simplesmente pastoreava as ovelhinhas. Ele era fraco, ele era um jovem ainda, mas ele cuidava, dava o seu melhor às ovelhinhas e em algum momento deduzimos que ele entendeu que Deus é esse pastor supremo que nos guarda, que nos protege, porque somos ovelhas frágeis, ora até débeis, mas temos um pastor poderoso que nos cuida, que nos leva às águas tranquilas, que nos leva aos pastos verdejantes, que nos faz andar no vale da sombra e da morte, mas sempre estará ao nosso lado. Com uma vara, com um cajado, nos guiando, nos conduzindo, porque nos ama, porque somos ovelha do seu pastorado. Aleluia! Davi é essa pessoa, amados. Davi é essa pessoa apaixonada por Deus. Apaixonada. Meus irmãos, eu fico fascinado em poder lembrar dele. Fico assim admirado. Como pode existir alguém que possivelmente amava tanto Deus assim? Porque pensem bem, Saul, quando recebia ali os espíritos malignos sobre ele, chegou a história, olha, tem um tal aí de filho de Jessé que toca, e quando ele toca algumas coisas acontecem, e Davi ia tocar, e os espíritos malignos caíam por terra. Ou seja, meus irmãos, as histórias de Davi já eram notórias antes de ele ser alguém. Por quê? Porque ele tinha fome, ele tinha sede de Deus, ele sentia a presença de Deus. Meus irmãos, como é importante, nós não podemos viver apenas seguindo a Deus pelo sentimento, mas sentir o fogo dele, notar a presença dele, ver a atuação dele e saber que ele está conosco. Isso é imprescindível, amém, meus irmãos? Então, fica aqui já de antemão, não estamos na minha conclusão, nem cheguei lá ainda, mas se você não tem tido experiências com Deus, diga para Deus, Deus, eu preciso ter experiências com o Senhor. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Deixa eu aqui abrir meu coração com uma das coisas mais lindas que eu aprendi. Porque eu sempre dizia para Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. E tem vezes que realmente Deus fala comigo, principalmente por meio da Bíblia. O texto salta. O texto salta. O texto salta de uma forma absurda, queima minha alma, meu espírito. E eu falo, o Senhor está falando comigo. Mais uma vez eu aprendi, certa ocasião, que muitas vezes Deus não apenas deixa de falar, mas Ele fica do lado, Ele te envolve com a presença. Tem vezes que Ele não está falando, mas Ele está dizendo, filho, agora eu não estou falando, mas sente a minha presença. Aleluias!
E eu aprendi a desfrutar disso, porque tem vezes que a presença de Deus é tão notória que a gente quer mais, e é normal querermos mais. Mas se deleite na presença, se deleite nos toques, se deleite nos sinais. Fale para Deus, Deus, eu preciso, porque isso não é algo exclusivo ao pastor, meus irmãos. Isso não é algo exclusivo ao missionário. Isso não é algo exclusivo a um profeta, a um apóstolo. Isso é uma promessa de Deus para todo filho do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Aleluias! Se você buscar a Deus, você vai achá-lo. É promessa de Deus. E é importante a gente vasculhar o nosso coração, até para a gente não se perder. Estamos diante de alguém que era mais do que um poeta. Recebeu sim o dom da poesia, mas era alguém que desfrutava da presença de Deus, que se deleitava em Deus. Pastor Davi vivia assim, de forma fervorosa, adorando em todo momento? Claro que não, meus irmãos. Tinha hora que ele tinha que correr, fugir de Saul, do endemoniado Saul, seu sogro. E tem vezes que é assim, tem vezes que você não sente, só corre. Você corre do diabo, corre do mal e pernas, né? Vamos, como que é a frase? Perna para quem tem. É mais ou menos isso, né? Então, Davi fugia. E nessa hora que você está com medo, fugindo, o que você faz? Você não fica... Dá uma pausa aqui, inimigo. Dá uma pausa aqui, diabo. Senhor... E começa a adorar. Não, você está morto. Davi era inteligente. Ou seja, mas ele sabia que até nas fugas Deus estava com ele. Que até nos desesperos Deus estava com ele. Porque a misericórdia de Deus nos envolve. Amém, meus irmãos? Então vamos ler aqui o Salmo de número 18. Para a gente entender um pouquinho melhor como que foi esse momento na vida desse grande servo de Deus. Vou ler o cabeçalho, que diz: para o mestre de música de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Aleluia. Quer ser liberto de todos os seus inimigos? Ame ao Senhor. Que Senhor? O Senhor que se revelou para nós por meio da palavra. Aleluias. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder que me salva, a minha torre alta. Aleluias. Deus era o refúgio de Davi. Deus era a segurança de Davi. Ele era um soldado valente. Seja valente na vida. Seja dedicado. Não espere que Deus faça tudo por você, porque não será assim. Olhe para Davi. Davi enfrentou Golias. Davi enfrentou um leão e um urso. Davi fugiu de Saul. Davi lutou contra os filisteus. Davi atuou da melhor forma que ele poderia. Ou seja, espere que Deus faça o que ele sabe fazer de melhor, que é maravilhas. Mas viva a sua vida dedicando o seu melhor, desenvolvendo os seus dons, desenvolvendo os seus talentos, sendo habilidoso, crescendo. Ou seja, não transfira para Deus a sua responsabilidade. Davi tinha Deus como a sua torre, o seu refúgio, a sua fortaleza, mas ele pegava a espada e ia para a batalha. Amém, meus irmãos? É assim. Não sejamos letárgicos e não sejamos inoperantes. Sejamos dedicados, amém? O povo de Deus não tem sido muitas vezes assim, espera tudo de Deus. E não é assim. Precisamos fazer a nossa parte. Se Ele nos deu uma vida inteligente, se Ele nos deu uma família, se Ele nos deu uma profissão, sejamos dedicados com tudo que Ele nos deu. Versículo 3, olha que lindo. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Vem cá, meu irmão.
Quando o inimigo se levanta contra você, você tenta lutar contra ele? Ou você clama ao teu Deus? Aqui Davi está dizendo que antes de qualquer coisa ele clamava a Deus. Ore, filho, ore se consagrando ao Senhor. E aqui do versículo 4 em diante: as cordas da morte me enredaram, e as torrentes da destruição me surpreenderam. Só beber um gole d'água, irmãos. Aqui começa a poesia de Davi. Aqui é o lado poético. Deixa eu só dar mais uma explicação aqui. Aqui, daqui em diante, do versículo 4 em diante, a gente vai ver o lado poético. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos. Augusto Cury, ele ensina muito para a gente celebrar a vida. Nós somos fruto de uma geração, eu diria, muito ansiosa. Uma geração tecnológica, uma geração que também trabalha muito, pega conduções lotadas. Estamos aqui numa cidade chamada Cidade Dormitório, próxima a São Paulo, mas quantos são os irmãos que trabalham longos períodos, pegam uma condução lotada, e muitas vezes a gente vive na exaustão. Tente reorganizar a sua vida, para que mesmo que você trabalhe aqui perto, você não seja um ativista. Se alegre com as pequenas coisas da vida. Davi, aqui agora, ele vai entrar para a poesia. O poeta vê beleza nas coisas mais simples da vida. E a gente precisa aprender com os poetas a celebrar a vida. Eu sei que hoje é uma manhã bem gélida, bem fria, mas tem coisas belas em meio a tudo isso. Eu não tenho dúvida que você vai ver uma criança sorrindo para você. Eu não tenho dúvida que você vai se sentir abraçado e acolhido por aqueles que te amam. Eu não tenho dúvida que você vai ter um domingo abençoado. Quantas vezes a gente não é grato por isso? A gente fica num frenesi tão grande em querer conquistar, que muitas vezes a gente deixa o melhor de Deus passar por nós, que são aqueles que nos amam, que são aqueles que estão ao nosso lado, que são os nossos amigos, que são aquelas pessoas que realmente estão ali conosco. Ontem, depois do nosso culto lá na casa da Maísa, a Maísa me disse que a mãe dela estava muito feliz. Eu fiquei tão grato a Deus por isso, porque são em pequenos momentos que estamos juntos que vemos a alegria. Celebre a vida, veja Deus nas pequenas coisas e celebre. Aqui vai entrar do versículo 4 em diante, muitas partes dessa poesia, é a maneira em que ele via como Deus atuava. E quando você lê Salmos, você tem que ler nessa perspectiva. Como Davi vivia? Era assim. Ele cria tanto em Deus que ele potencializava tudo. É óbvio que algumas coisas que a gente vai ler aqui é poesia, tá bom? Então vamos lá, do 4 em diante. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluias. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quantas foram as cordas da morte que enredaram Davi? Quantas foram as torrentes de destruições que se levantaram contra ele e o surpreendendo? Milhares. Quantos foram os buracos que se abriram diante dele, quase o matando? Centenas. Ele dá uma síntese. Mas uma coisa ele fala, que na aflição dele, que não foi uma, foram inúmeras, ele fez uma coisa que eu e você podemos fazer. Meu irmão, na tua aflição, clame ao teu Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel. Ele se revelou a um povo, nos deixou a sua palavra e Ele vai mostrar a glória dEle na sua vida. Basta você crer e orar a Ele de todo o coração, porque na aflição Ele clama ao Senhor, Ele grita por socorro. Aqui, de fato, irmãos, eu vejo Davi não sendo apenas um poeta, mas com certeza, quando ele fugia de Saul,
Possivelmente lá no deserto ele devia dar uns gritos mesmo. Aqueles gritos, Senhor! Porque quando você está aflito, angustiado, é assim que você faz. Mas ele também acreditava que do seu templo ele ouviu a minha voz. Aleluia! Eu te pergunto, mas nos dias de Davi tinha templo? Ué, o templo nem tinha sido construído, porque Davi é que vai preparar o caminho para Salomão. Quem constrói o templo é Salomão. Mas aqui ele estava olhando para o tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda onde o povo de Deus adorava a Deus. Mas quando Davi via o tabernáculo, ele não via só um tabernáculo. Ele viu o templo do Deus eterno. Aleluia! Assim como Isaías, que via a glória de Deus invadindo o trono sagrado e o templo do Altíssimo. Aqui Davi estava dizendo muito mais do que o templo tabernáculo, ele estava dizendo o lugar em que Deus habita, esse santo templo. É esse Deus que reina sobre tudo e todos, que é invisível, mas é poderoso, que quando você clamar, você vai ver Ele agir na sua vida. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Versículo 7. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a sua voz, a voz do Altíssimo. Atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão, me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Aleluias! Percebam, aqui ele mistura poesia com as realidades da vida dele. Mas percebam, irmãos, olha só que interessante. Ele clama a Deus e louva a Deus. E no meio da sua poesia ele diz que a terra se abriu, que Deus desceu no meio dos querubins. Não que isso de fato, literalmente tenha acontecido, mas foi assim. É quase isso. Vem cá, meu irmão. A sua alma é protegida por quem? Por Deus. O diabo se levanta contra você? Sim. Deus envia os anjos para te proteger? Também. E olha só que interessante, Davi reconhece que inimigos mais fortes do que ele se levantaram, mas Deus lutou por ele, Deus lutará por você. Basta você amar a Deus, basta você amar a palavra dele. Amém, meus irmãos? Os inimigos vão cair por terra. E olha só que interessante no versículo 18. De que forma o inimigo nos ataca? Ele nos ataca sempre, mas principalmente no dia da adversidade. É quando a porca torce o rabo, que aí o diabo vem mesmo. É nessa hora. Porque eles me atacaram no dia da minha desgraça. Ou seja, já estou todo bagunçado. E ainda o diabo vem. É assim. Mas saiba de uma coisa. O Senhor, assim como Ele foi com Davi, Ele será com você. Porque para Davi, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor será o seu amparo. Amém, meus irmãos? Por isso não tema. Não tema. Está tudo em desordem. Você ama a Deus. Você ama a palavra. Você crê em Deus. Você confia nele. Os inimigos são maiores do que você. É um dia de dificuldade, é um dia de desgraça, é um dia de dor. Saiba disso. Deus ouvirá a sua oração e será o seu amparo. E Ele pelejará por nós. 19. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque quer bem.
O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Agora aqui, Davi olha um pouco para dentro dele. Deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui. Tem vezes que a gente faz coisas boas na vida. É verdade, a gente cuida bem da família, pastores muitas vezes cuidam bem das ovelhas, irmãos se relacionam com dedicação, desenvolvem os seus dons, dão o seu melhor. Tem vezes que a gente acerta na vida, a gente acerta no emprego. É gostoso a gente ter essas afirmações pessoais. E Davi aqui também entra um pouquinho agora para o lado dele, porque ele está dizendo que Deus livrou ele, porque Deus queria ele bem. Vem cá, meu irmão, Deus quer você bem ou não? Sim ou não? Deus ama a todos, Deus quer bem a todos. Mas, se eu me aproximo de Deus, se eu vou a Ele, é natural que a relação dele conosco se torne mais íntima. Porque eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam, diz o Senhor. Ou seja, Deus ama a todos num primeiro momento. A alma mais vil e pecadora. Mas Deus ama muito mais aqueles que retribuem esse amor. O amor de Deus, você tem que fazer uma leitura dupla. Ele é unilateral. Ele ama a todos, incondicionalmente, e por isso que envia Jesus para salvar todos. Amém, irmãos? Só que esse é o amor incondicional, desse Deus santo, bondoso. Mas agora existe um tipo de amor também especial, que é o amor relacional, que é o amor da amizade. Então, Deus, como Ele deseja se relacionar conosco na semelhança de um pai para um filho, ou de um Deus todo-poderoso para servos, ou mesmo como Ele nos ensina por meio de Abraão, deseja se revelar para nós, ou como mesmo Jesus diz, não mais como servos e empregados, mas como amigos. Na relação da amizade, além de ter que existir confiança para se ter amizade, porque você só você só vai se relacionar com um amigo porque você confia nele, mas a relação da amizade ela é uma relação dupla, ou seja, é um caminho de duas vias. Por quê? Porque você recebe amor, mas você dá amor, aleluias. E Davi aqui, com essas palavras, ele estava aqui agora abrindo o seu coração, falando um pouco dele. Porque Deus tinha livrado ele porque quer bem, e sejamos honestos, Deus livra as pessoas. Deus livra, que nem alguém já disse um adágio popular, que Deus coloca um anjo ao lado das crianças e dos bêbados, não é? Não é assim, irmãos? É misericórdia, é misericórdia. Os camaradas cai aqui, cai acolá, rola, não morre, o carro quase passa por cima. É graça ou não é? Isso é amor ou não é? É misericórdia. Deus ama as pessoas mais vis? Amam. Ele ama. Agora, Ele é amigo de todos, aí já muda. Aí já muda. Por quê? Porque na relação de amigo você tem que dar amor e você recebe amor, mas você dá amor. Amém? Agora aqui Davi está falando um pouco dele. Deus me livra porque Ele me quer bem. No entanto, olha só, o Senhor me tratou conforme a minha justiça. Por quê? Porque Davi olhava para Deus. Davi tinha sede de Deus. Davi tinha temor a Deus. Davi guardava a palavra de Deus. Davi não negociava a palavra de Deus. Podem ver que quando ele negocia com Betseba, logo depois ele volta, se arrepende. Por quê? Porque ele aprendeu. O Senhor, versículo 20, me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pastor, mas Davi era puro? Que pureza ele está falando aqui? Ele está falando aqui daquela pureza que Paulo ensina, um coração sincero. Sabe, irmãos, tem vezes que a gente faz algo para Deus de todo o coração. E tem vezes que a gente faz algo para as pessoas de todo o coração. Descanse. Você fez de todo o coração? Aleluia. Você cumpriu a palavra? Ah, não. Você não cumpriu a palavra e está dizendo que está sendo sincero? Então, tem alguma coisa errada. Estão me entendendo? Porque se eu cumpro a palavra, mas com toda sinceridade, Deus mandou eu amar, eu amo. Deus mandou perdoar, eu perdoo.
Eu não perdoo condicionalmente, eu perdoo. Pastor, e aquelas pessoas que não querem mais se relacionar conosco? Tenha o sentimento de perdão no seu coração. Liberte elas da sua vida. Liberte elas. Pastor, mas eu sinto falta. É verdade, irmãos. Familiares se afastarão de nós. Amigos deixarão de ser amigos. Alguns partirão. E a gente tem que ser resolvido sobre essas questões. Jesus não tinha um apreço de todos. O Augusto Cury, ele comenta que ele era um ateu imenso. E por que ele se tornou um cristão? Porque ao estudar sobre as questões das pessoas, das virtudes, etc. e tal, quando ele leu na Bíblia que Jesus beija Judas e chama-o de amigo no dia da traição, aquilo fez com que ele entrasse em parafuso, porque ele era um ateu, ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava em Deus, ele era um cientista, como de fato até hoje é. E qual é a reação nossa quando a gente é traído? Ou nós devolvemos, porque é uma reação natural do ser humano, ou nós fugimos. Mas Jesus, ele beija, ele ainda chama de amigo, porque Judas, para Jesus, era uma pessoa amada, mesmo ele tendo escolhido errado. E então Augusto Cury começou a estudar sobre a vida de Jesus. E bom, resumindo uma longa e linda história, leiam os livros dele, assistam as palestras dele, Augusto Cury se torna um cristão e vê que Jesus é a maior biografia do mundo, que Jesus é essa pessoa extraordinária. E aqui Davi, o que ele está dizendo aqui? Que Deus recompensou segundo o quê? A pureza dele, segundo as mãos dele limpas, no sentido de coração sincero. Meu irmão, tenha essa vida plena e sincera. Faça as coisas de todo o seu coração. Não tenha, sabe, fuja do cinismo, irmãos. Uma coisa que acaba com o crente é o cinismo. Mas aqui também, em nome da verdade, não seja um assassino, tá? Porque eu falo a verdade, mata meio mundo. Quem usa das virtudes sagradas para matar, está sendo o mensageiro de Satanás com o livro sagrado. Foi isso que os judeus fizeram quando Jesus veio à terra. O que eles faziam? Eles queriam usar a lei de Deus para prender Jesus. E o que fizeram? Mataram Jesus. Se eu uso da verdade para matar o irmão, eu estou sendo o mensageiro do diabo usando a arma de Deus. A arma de Deus é para expulsar o mal, é para nos lapidar, é para nos treinar e jamais para matar alguém. Amém, meus irmãos? Fuja do cinismo, fuja da hipocrisia. Tenha esse coração sincero, porque aqui Davi faz isso. Ele diz, versículo 21, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Ou seja, Davi diz, olha, eu fui dedicado. O que Deus dizia, eu fazia. O que Deus ensinava, o que Deus me corrigiu, eu aprumei a minha vida. 22. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Ou seja, irmãos, olha só como é rico o versículo 22. Porque Davi venceu todos os seus inimigos? Porque os seus inimigos foram com mal e Davi não deu mal por mal. Os seus inimigos tentaram destruí-lo e ele orou a Deus e entregou nas mãos de Deus. Na hora em que ele podia e devia lutar contra alguns inimigos, ele lutava, mas com os inimigos internos ele clamava a Deus e buscava a Deus e guardava a lei de Deus. E ele mesmo dizia, olha, eu me esforço nisso. Deixa eu te perguntar, irmãos, você tem se esforçado em cumprir a palavra ou você segue quando é conveniente? Meu irmão, não faça isso, para o bem da tua alma. Não siga Deus pela conveniência. Pastor, mas nessa área é difícil. Eu sei que é difícil, mas é difícil para todos nós. Mas guarde isso. Isso que aparentemente é difícil, porque a nossa carne milita contra nós, é o melhor de Deus para a tua vida. Porque na hora que você faz o que é o difícil de Deus, é Deus quem operará na nossa vida. Pastor, é difícil perdoar,
É difícil ser fiel. Não, viver é difícil, irmãos. Não tem vida fácil. Não tem lanche grátis. Você quer uma vida tomando água de coco na rede? Isso é só nas férias e dê glória a Deus. Se ainda você conseguir. A vida é difícil. Cuidar da saúde é difícil. Ter um corpo saudável é difícil. Fugir de doce, guloseimas que são uma delícia é difícil. Tem que fugir, senão vai ter uma diabetes. É difícil. Coma, mas moderadamente. Mas percebam, quantas são as vezes que meu filho Lucas gosta de brincar, fala, pai, se você perder para coxinha, você vai ganhar de quem, pai? Eu falo, poxa, filho, você precisa lembrar o pai disso. Não é verdade, irmãos? Tem vezes que a gente quer as coisas e as coisas não serão fáceis. Somos fruto de uma geração muitas vezes preguiçosa e indolente, irmãos. Cômoda. Uma geração ansiosa que bota no micro-ondas, que quer as coisas rápidas. Somos fruto dessa geração. Não, meus irmãos. Para estudar é difícil. Para ter novas disciplinas é difícil. Para termos saúde é difícil. As ovelhinhas aqui que são rebeldes, que comem mal, eu fico no pé. Sabe por que eu fico no pé? Porque eu quero chegar até os meus 90 anos com consciência e pregando para vocês, ensinando no seminário. Subir a escada aqui, vocês podem até me ajudar. Se Deus me der saúde, eu quero subir sozinho. Mas se não der saúde, eu aceito que vocês me ajudem apoiando para eu subir as escadas. Mas eu quero ter consciência, eu quero ter cognição. Ou seja, cuidar da vida é difícil, meus irmãos. Então Davi aqui, ele guardava todas as ordenanças. Ele era uma pessoa que seguia a palavra. Ele não seguia por conveniência, meus irmãos. Tenha isso em mente, tenha isso com afinco. Só dar um detalhe aqui. Quando ele leva a arca, que Deus mata Uzá, ele para diante daquilo e fala, fizemos alguma coisa de errado. E vai buscar na palavra, aonde precisamos acertar. Ou seja, Davi se reposicionava, irmãos. Guarde isso no seu coração, filho, em nome do Senhor. Toda vez que Deus usar alguém ou a palavra para falar com você, se reposicione rapidamente, rapidamente, rapidamente. Porque quanto mais rápido você fizer isso, maior e mais rápido será o milagre de Deus na nossa vida. E quando a gente ver o agir de Deus, a gente nunca mais quer parar. Por quê? Porque isso é maravilhoso. E aí ele continua aqui, versículo 24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Olha o 25. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Guarde isso. Se você for fiel, você verá a fidelidade de Deus na tua vida. Se você for fiel, você verá. Porque o que Davi estava dizendo aqui de uma forma poética? Estão diante de vocês alguém que viu a fidelidade de Deus o tempo todo. Está diante de vocês, Davi estava dizendo ao seu povo, alguém que viu a irrepreensibilidade de Deus o tempo todo. E vocês são a testemunha de que Deus era na minha vida. Porque quando ele escreve esse poema, que está lá em 2 Samuel capítulo 22, foi no finalzinho da vida dele. Ou seja, quando alguém via Davi, Davi era um testemunho vivo de alguém que a palavra de Deus se cumpria, que a fidelidade de Deus se cumpria. Aleluias! Deixa eu te dar um testemunho aqui. Nós estávamos no culto fúnebre do pastor Enéas Tonini. Vieram pessoas de muitos lugares, a igreja ficou repleta. Enquanto nós víamos o caixão do pastor Enéas ali no final do culto, eu subi para dar um abraço no pastor Jonas Neve, que é o pastor que teve essa honra de cuidar do pastor Enéas. Ele disse assim, pastores, eu e mais uns 3 pastores estavam ali. Eu conheci muita gente boa na vida. Mas muita gente boa na caminhada se perdeu. Outros voltaram, outros se mantiveram perdidos. Mas está diante de nós aqui um homem que do início ao final da sua vida foi irrepreensível. Oh, meus irmãos, pastor Enéas morreu aos 101 anos. Que honra que é ter um legado, que é lembrar dele, lembrar das mensagens dele, lembrar dos dias que ele esteve nessa igreja pregando nesse púlpito, ler os livros dele. Porque não eram palavras de um teólogo, eram palavras de alguém que era um testemunho vivo da graça de Deus. Uma das últimas mensagens que eu vi do pastor Ernesto Tonini foi lá no seminário.
ainda quando ele estava com os 99 anos. A mente dele já estava falhando. Bom, com os 90 anos eu quero estar pregando consciente. Se aos 99 estiver falhando, vocês me deixam pregar uma vez ou outra, tá bom? Se Deus me permitir chegar até lá. Voltando. O que acontece? O pastor Enéas Tonini, ele chegou nessa última aula, ele falou sobre a propiciação. Lembra como hoje, irmãos? Como é maravilhoso ver quem tem vida. E ele disse assim, irmãos, no começo do meu ministério, eu achava que por meio do conhecimento, Deus ia se revelar ao povo. Mas depois eu aprendi que nós precisamos do poder de Deus. Aleluia. E foi essa mensagem que ele deu ali para nós no seminário, numa das aulas. Que lindo que foi isso. Porque estávamos diante de um homem que o poder de Deus era sempre presente na vida dele. Que poder, pastor? Esse poder de nos fazer viver e vencer a cada dia, vencer o diabo, vencer o pecado, ser um homem íntegro, reto, ser uma pessoa que se mantém sendo fiel até o seu último dia. Glória a Deus. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Treine o seu coração na fidelidade de Deus e veja a fidelidade de Deus te conduzir. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Treine o seu coração de ser essa pessoa irrepreensível e veja o agir irrepreensível de Deus. Ele não vai falhar. Por quê? Porque Ele é todo poderoso e a palavra dEle é a nossa promessa. 26. Ao puro, te revelas puro. É óbvio, porque Deus é santo. Mas ao perverso, reages à altura. Quem age com erro, achando que Deus não vai fazer algo, se prepare, porque à altura Deus vai reagir. Vemos o grande exemplo com quem? Com Saul e com seu próprio filho Absalão. Eles foram soberbos, eles foram arrogantes, eles foram perversos, e Deus reage à altura. Foi Davi quem reagiu? Não, é Deus. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Você não tem um inimigo físico. Você pode ter pessoas bobinhas que são usadas pelo diabo. Deixa eles em Deus, viva tranquilo, porque se você plantou fidelidade, se você plantou pureza, se você foi irrepreensível, Deus se revelará a você. E se alguém foi perverso, Deus vai se levantar contra ele e descanse, porque a sua peleja é do Senhor. Amém, meus irmãos? Versículo 27. Salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Não se preocupe. Se é humilde, tem caminhado com humildade e quebrantamento, Deus te exaltará. Se humilhe a Deus, Deus te exaltará. E os soberbos, Deus os abaterá. Amém, meus irmãos? 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Olha só que coisa linda. Você quer que o inimigo da sua alma caia por terra todas as vezes? Saiba disso, é Ele que vai manter a sua luz acesa. Oh, meus irmãos, o que é ter a luz acesa? É sempre ter esperança, é sempre ter fé, é sempre ver Deus agindo. Sabe uma das coisas que mais destrói o povo de Deus depois que ele se converte, depois de um tempo? Porque no começo a pessoa começa a sua caminhada com fervor e depois vai perdendo. Ele perde a lâmpada acesa. Meu irmão, não perca a sua lâmpada acesa. Não perca o fervor, não perca o zelo. Volte sempre ao primeiro amor em nome de Jesus. Porque, como diz o 28, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Davi agora que já era velhinho, mas quando ele se lembrava de Deus, ele era fervoroso. Quando ele lembrava do povo que Deus tinha dado para ele cuidar, ele lembrava com esperança. Quando ele sonhava com a construção do templo, ele sonhava com esperança. Ele sabia que Deus ia continuar cuidando dele e da descendência dele, e que da descendência dele mandaria o Salvador. Ou seja, ele continuava com a sua lâmpada acesa. Eu te pergunto hoje, a sua lâmpada está acesa? Há azeite na botija? Porque se a lâmpada está acesa, mas falta azeite na botija, cuidado, porque em breve o noivo virá. E nós precisamos ter a lâmpada acesa, mas azeite também na vasilha. Amém, meus irmãos? O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Não tenha medo dos momentos de trevas. Não tenha medo dos momentos de dor.
porque Deus fará com que haja uma mudança em nome de Jesus, de trevas para a luz. Com o teu auxílio, 29, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Aleluias! Estou chegando no final. Não leremos todo o texto, eu quero terminar no 31. Meus irmãos, sabe quando a gente está precisando de força, a gente está perdendo vigor? Clame a Deus, confie em Deus, se agarre em Deus, porque milagrosamente o Espírito Santo te encherá. O Espírito Santo adestrará as tuas mãos, você sentirá força, você sentirá vigor, você sentirá esperança. Por isso que amar a Deus, amar a sua palavra, crer nessa palavra, faz toda a diferença para a nossa vida. Todos os inimigos caem por terra. Olha que versículo 29 maravilhoso. Com teu auxílio, ou seja, com a tua ajuda, com teu socorro, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Lembrem que aqui as muralhas representavam algo grande. Eram literalmente as paredes, muitas vezes, dos reinos inimigos. Davi sabia que o auxílio de Deus iria catapultá-lo para que ele chegasse lá. Como que ele fazia isso? Ele confiava, Deus vai ajudá-lo. Se você crer em Deus, Deus vai te dar força para você atacar uma tropa, duas. Deus vai te dar força para você transpor qualquer muralha. Ame a Deus, ame a sua palavra, confie nele, seja irrepreensível, seja fiel e deixe ele agir na tua vida. E o 30 e o 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Por que agora ele fala isso? Porque ele viu na vida dele que valeu a pena confiar na palavra. Valeu a pena confiar nesse Deus que tinha se revelado para o seu povo. Talvez você diga assim, pastor, naqueles dias era muito simples, né? Todo mundo agia que nem Davi. Agia nada, meus irmãos. Agia nada. O próprio Saul não agiu. Os próprios filhos de Davi não agiram. Os próprios filhos de Davi foram cruéis, alguns deles. Tinham outras pessoas que não queriam saber. Mas pastor, Deus não se mostrava? Mostrava, mas Deus se mostrava na vida de Davi, mas, irmãos, a história se repete. Quantas vezes você está vendo Deus agir na tua vida, tem uma pessoa do teu lado que está vendo que Deus está trabalhando e a pessoa está dando de ombros para Deus. É assim ou não é? E quantas são as vezes que nós também agimos assim? Estamos vendo Deus agir na vida do outro e a gente fica até meio com dor de cotovelo, porque Deus age na vida dele e não age na minha. E ao invés da gente se ajustar e seguir aquele modelo, a gente se emburrece. Nesses dias aqui, não foi só Davi. Davi e outros seguiram a palavra, mas Davi era esse testemunho, era esse exemplo. Por isso que ele diz no versículo 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Davi não é perfeito, mas Deus tem um caminho perfeito. Quando a gente vai por esse caminho perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Fique tranquilo, fique tranquila. Essa palavra foi comprovadamente provada. Ela é verdadeira, absolutamente. Meu irmão, confie nisso. Confie que a tua vitória virá, que o teu inimigo cairá por terra, que você romperá obstáculos, que você mortificará a carne, que Deus prosperará sobre você, que você será uma árvore frutífera no tempo certo. Talvez você está dizendo, mas pastor, eu estou passando uma provação, mas lembre-se, você é como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro. Não olhe para as coisas circunstanciais, lembre que Deus te nutre, Deus cuida de você, as suas raízes estão nos céus, e no tempo certo você frutificará. E Davi estava dizendo aqui, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, ou seja, Deus vai te guardar. Só para você melhorar essa ideia da proteção contra o inimigo. Os inimigos que se levantam hoje contra a tua vida. Meus irmãos, se Deus te guarda do diabo,
Se Deus protege a tua alma para que você não seja tragado pelas trevas e nem lançado no inferno, por que Deus não vai proteger a sua vida contra todos os outros inimigos? Vamos lá, deixa eu melhorar essa ideia. Muitas vezes a gente está assim: Senhor, me dá a minha vitória, me dá a minha cura. Deixa eu só melhorar essa ideia. Deus salvou a tua alma, meus irmãos. Deus te deu a eternidade ao lado dele. Será que Deus não pode te dar uma cura? Será que Deus não pode fazer um milagre? Será que Ele não pode abrir uma porta? Se aquilo que é o mais difícil, que é a salvação da tua alma, Ele já te deu essa vitória. Ou seja, olhe para o que importa. A Bíblia diz que o diabo foi vencido por Jesus na cruz. A Bíblia nos ensina que o diabo já está no estrado dos nossos pés. O diabo já disse que Deus já disse que o diabo já foi derrotado. Ou seja, meus irmãos, porque a gente fica muitas vezes com medo: o diabo vai me pegar, o diabo vai não sei o quê, aí o inimigo vai se levantar. Esses inimigos que aparecem são pequeninos inimigos, porque nós já vencemos o diabo, o maligno, em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Você já venceu o diabo, você já venceu o mundo, você já venceu a sua natureza caída. Se aproprie da palavra de Deus. Por isso que ele diz isso: Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Não tenha medo. O medo faz parte da vida, mas lute e vença, porque Deus já venceu o diabo por mim e por você. Isso me faz lembrar um pastor que foi na casa de um irmão expulsar o demônio, e ele levou o filho dele. O filho dele estava meio desviado. Aliás, estava totalmente desviado. E ali, enquanto o pastor começou a expulsar o demônio, o filho dele dizia assim: não sai não, não sai não, demônio. Porque ele estava com medo que saísse daquele endemoniado e entrasse no filho. Meus irmãos, quem está meio desviado tem medo de qualquer vulto mesmo, porque o mal existe. Mas se você, meu irmão, amar a Deus, a sua palavra, e se lançar aos pés do Cordeiro, mal algum chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você, nós, o povo de Deus, não seremos atingidos. Amém, meus irmãos? E o 31 para a gente encerrar: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Amém, meus irmãos? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é a grande rocha da nossa vida em que estamos sustentados senão o nosso Deus? Só quero fazer uma simples abordagem aqui do versículo 30, quando diz, este é o versículo 30, voltando um pouquinho: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente pura. Só para vocês terem uma ideia rápida, muito breve, irmãos. No original, esse comprovadamente, esse provado, tem a ver com crisol. Por isso que algumas Bíblias vai trazer esse comprovadamente. Quando a Bíblia fala que a palavra do Senhor é provada, na maioria das versões, lá está dizendo o seguinte: a palavra de Deus ela tem a ver com esse fundir, esse refinar, esse provar, como se fazia com o ouro e como se fazia com a prata no crisol. O que Davi estava dizendo aqui? Que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, na história da vida dele e na história do seu povo, a palavra de Deus, toda vez que alguém crê nela, é como o ouro, em que vai sendo provado. As impurezas vão deixando de lado e vai ficando só o que é precioso. Amém, meus irmãos? Faça isso na tua vida e veja. Creia num texto da palavra. Se aproprie de um texto da palavra. E fica aqui uma conclusão aqui para a gente pôr em prática tudo isso. O que você tem que fazer? Quando Deus falar com você como uma promessa, introjeta essa palavra. Faz esse processo dentro de você. Acredite como Davi acreditava, que o fogo das provações da vida vão vir sobre a palavra, mas só vai sobrar o que é ouro. Todas as impurezas vão passar. E vai sobrar o ouro, e esse ouro vai ser aquilo que vai reluzir a glória de Deus. Ou seja, confie na palavra de Deus. Dê esse direito de dúvida do quê? De que Deus provará a palavra dele na sua vida.
Da mesma forma em que o fogo das circunstâncias vem sobre você, não tenha medo. Tudo que é impuro vai cair por terra. Vai sobrar apenas o que é precioso. Amém, meus irmãos? Que possamos amar a Deus como Davi amava. E que possamos amar a palavra de Deus como ele amava. E que também possamos conservar essa fé simples, esse amor simples, essa obediência na palavra de todo o nosso coração. Porque dessa forma veremos o agir de Deus entre nós, agora e para sempre. Amém? Quero orar com os meus irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, por esse salmo. Muito obrigado, Deus, pela vida de Davi, que é uma biografia linda e maravilhosa de alguém que dedicou a sua vida em obedecer, amar ao Senhor e a sua palavra. E hoje estamos aqui, Senhor, 3.000 anos depois de Davi, mas lembrando que Davi foi esse alguém que passou pela prova do fogo, passou pela prova da vida, passou pelas provas internas, e tudo que saiu dele foi as impurezas, e sobrou apenas aquilo que era precioso. Muito obrigado, meu Deus, porque ele aprendeu a te amar, e hoje ele é um exemplo para nós, em como devemos te amar. Obrigado, meu Pai, porque ele cria na Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a crermos também na Tua palavra. E ele confiava em Ti e ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Eu te peço, meu Deus, continue falando aos nossos corações, continue nos atraindo à Tua presença, continue derramando sobre nós fome de Deus, sede de Deus, prazer em Deus, e que possamos também dedicar o nosso melhor ao Senhor, para que o Senhor realize na nossa vida tudo o que for do Teu agrado, tudo o que for da Tua vontade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos a crer nela, livra-nos de dúvida, livra-nos, ó Deus, de ensinos errados. Ajuda-nos a mergulhar nas Tuas palavras, a mergulhar no Teu texto sagrado, ó Deus, e ajuda-nos a viver segundo o Teu coração. É no nome de Jesus que eu te peço, meu Pai, por aqueles irmãos que estão com dificuldade de obedecer a Tua palavra, de confiar na Tua palavra e de esperar no Teu agir. Ajuda-nos, Deus, a te amar e amar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele amava a Deus e amava a palavra. Que a gente possa ser também uma igreja segundo o coração de Deus. Amém? Deixo essa palavra a vocês. E se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus aqui ou nas redes sociais, nos procurem. Tá bom, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Se aproprie. Deus te abençoe, meus irmãos. Pode se abraçar. Um excelente domingo a todos.